Em algum momento da vida você, com certeza, já passou por isso. Quando nascemos, só viemos ao mundo com dois medos, o de barulhos altos e o de cair. Fora esses, os outros são formados com o passar do tempo e com as experiências que passamos. O medo de morrer é um deles e hoje eu vou te revelar 5 pessoas que, de acordo com a Bíblia, não precisariam se preocupar com esse medo. E o motivo? Eu vou te revelar. Enoque. Era uma época antiga, onde destinos eram forjados por fé e virtude. Nasceu um homem chamado Enoque, cuja vida foi marcada por uma jornada que transcendia a própria morte. Sua história é entrelaçada por 2 fatos notáveis. Primeiro, aos 65 anos, ele se tornou pai, iniciando uma trajetória que inspiraria gerações vindouras. Mas o verdadeiro destaque de sua vida foi a sua íntima caminhada com Deus. Enoque não apenas falou de fé, ele a viveu. Ele é lembrado como alguém que andou com Deus. Gênesis 5:24. Uma pessoa de justiça e piedade, cuja vida foi uma dança celestial. Um homem que, de forma inigualável, se aproximou de Deus. E então, o inimaginável aconteceu. Como uma recompensa divina por sua fé excepcional, Enoque não conheceu a morte. Ele foi tomado diretamente por Deus, ultrapassando os limites da mortalidade. Sua ascensão aos céus tornou-se um testemunho atemporal de uma fé inabalável. Este foi Enoque, o homem que caminhou com Deus e encontrou sua recompensa eterna. Elias. Agora, embarquemos na jornada extraordinária de Elias, o profeta cuja vida foi marcada por encontros sobrenaturais que ecoam através dos tempos. Sua saga é forjada por 2 momentos emblemáticos que nos fazem acreditar no impossível. Primeiramente, o desafio audacioso contra os profetas de Baal, onde o fogo dos céus respondeu à sua fé incansável. E, em segundo lugar, seu destino inigualável, quando ele não conheceu a morte comum. No auge de sua missão, Elias foi levado aos céus em um carro de fogo cercado por chamas e trovões, um evento tão extraordinário que é registrado na Bíblia, no livro de 2 Reis, versículos de 2 a 11. Sua fé ultrapassou a própria mortalidade, tornando-o um ícone de coragem e convicção. Elias, o profeta das chamas celestiais, nos ensina que a fé verdadeira pode mover montanhas. Imagine-se voltando no tempo para uma era antiga. Em um momento crucial, após a vitória de Abraão sobre reis inimigos, algo extraordinário aconteceu. Uma figura enigmática conhecida como Melquisedeque, rei de Salém, surgiu diante de Abraão e seus homens, como se fosse uma miragem em meio ao deserto. Mas Melquisedeque era mais do que um simples rei. Ele se revelou como um sacerdote, um intermediário entre os homens e o Deus Altíssimo. Essa revelação era profundamente significativa, pois, até então, o sacerdócio e a adoração ao Deus único estavam principalmente ligados à descendência de Abraão. Imagine a cena. Abraão, o pai das nações, e Melquisedeque, o rei sacerdote enigmático, compartilhando um momento de comunhão. Melquisedeque abençoou Abraão com pão e vinho, símbolos de provisão divina e paz. No entanto, o mistério não termina aí. A Bíblia não revela a genealogia de Melquisedeque, deixando-nos com perguntas sem resposta sobre sua origem e significado. Essa ausência de informações só aumenta o enigma que envolve esse homem. Melquisedeque, o rei sacerdote, desafia categorias convencionais e transcende fronteiras étnicas e religiosas. Sua aparição única na narrativa bíblica nos lembra que a fé e a adoração a Deus não podem ser contidas por limites humanos. Assim, a história de Melquisedeque continua a inspirar a busca pela compreensão espiritual e nos lembra que, em meio às areias do tempo, encontros divinos podem mudar o curso da história.
Viajemos agora para o intrigante mundo de Apocalipse, onde dois notáveis profetas testemunham os eventos derradeiros da humanidade. Eles enfrentaram a própria morte apenas para ressurgirem com uma mensagem divina. Esses são os mensageiros do Apocalipse, as testemunhas da ira e da redenção, cujos destinos estão envoltos em mistério, mas dois eventos extraordinários os distinguem. Esses profetas, mencionados no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos de 3 a 12, testemunharam eventos terríveis e grandiosos, incluindo sua própria morte às mãos de bestas cruéis. No entanto, em um milagre notável, após 3 dias e meio, eles foram ressuscitados à vista de todos, um sinal inegável de sua missão divina e da soberania de Deus sobre a vida e a morte. Esses eventos deixaram uma marca inapagável na narrativa do Apocalipse, lembrando-nos da tenacidade da fé e da capacidade de Deus de realizar milagres, mesmo nos momentos mais sombrios da história. Eles são testemunhas de esperança e redenção, apontando para o cumprimento das promessas divinas em meio ao caos do fim dos tempos.